o mundo deve sentir os efeitos da crise causada pela pandemia, não é isso, Samidana? Para enfrentar os efeitos do coronavírus nas economias, os governos não pouparam dinheiro. 15 trilhões de dólares foram usados em programas de ajuda a pessoas e empresas pelos governos só em 2020. Nos Estados Unidos, já foram gastos perto de 8 trilhões e ainda querem gastar outros 2. União Europeia, China, Japão e o Brasil, que aumentou as despesas em meio trilhão, também criaram grandes programas de ajuda. A ideia era evitar a alta do desemprego e a quebradeira das empresas, o que de fato aconteceu. Aqui, por exemplo, a previsão de queda na economia era de mais de 7%. No fim, deve ficar perto de 4%, segundo a prévia divulgada na semana passada. Mas agora, com a economia voltando, uma preocupação está no horizonte: a conta da recuperação. O mundo deve hoje 280 trilhões de dólares, mais de 3,5 vezes do que toda a riqueza que os países produzem somados. Só que nos últimos anos a dívida cresceu 50 trilhões, segundo o IIF, Instituto de Finanças Internacionais, que reúne 400 bancos em 70 países. Números compilados pelo jornal Folha de São Paulo mostram que os países ricos devem 4 vezes mais do que o PIB mundial anual. Já os países emergentes, que têm um crédito mais caro, devem 2,5 vezes. No passado, aponta um estudo do Banco Mundial, todos os momentos em que a dívida cresceu demais, principalmente entre os países emergentes, sempre terminaram em crise financeira. Um exemplo é a famosa crise da dívida que tivemos aqui no Brasil nos anos 80. Também entra na lista a crise asiática nos anos 90 e o estouro da bolha imobiliária em 2007. Nas palavras do economista-chefe do Banco Mundial, Carmen Reinhart, uma crise silenciosa vem sendo gestada. Sem pânico e sem as bolsas caindo 10% em um dia, como o mundo está acostumado a reconhecer outras crises. Mas essa crise pode impor cortes dramáticos de gastos aos governos. É um cenário preocupante que nós, brasileiros, precisamos ficar atentos. Com os gastos contra a pandemia, a dívida por aqui chegou aproximadamente aos 90% do PIB. Passada a pandemia, se o país não mostrar que está no caminho de ter as contas em ordem, o ajuste necessário pode ser duríssimo, exigindo mais sacrifícios em um cenário de crescimento baixo e juros altos. Esse é o alerta do Banco Mundial que os governos, principalmente o nosso, deveriam ouvir.